Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica faz um balanço e traz informações de bastidores dos protestos de ontem contra Jair Bolsonaro. Como é que está o sentimento entre os organizadores? Muito pouca gente, né, Mônica? Muito abaixo do esperado, né? Bom dia para você. Megali, bom dia. Bom dia a todos. Estava com saudade aqui de volta. Bem-vinda de volta, Mônica. A gente também. Obrigada. Uma semaninha, né? Não dá nem pra reparar, mas enfim. Deu sim. Deu. Uma semanona, viu? A semana passada. Que semana foi essa, Mônica? Mas tudo Megali, bem, vamos lá. O seguinte, dia seguinte aí, né, dos primeiros protestos, os primeiros protestos contra o já, em contraponto, né, melhor dizendo, ao já célebre 7 de setembro de Jair Bolsonaro, em que o presidente atingiu o auge da sua radicalização, da radicalização do seu discurso, né? E o balanço que se começa a colher, independentemente do público, que ficou aquém do esperado, obviamente, né, Megali, é o seguinte, primeiro, a direita foi para a rua e não foi para apoiar o Jair Bolsonaro. Eu conversei agora pela manhã com uma grande liderança da centro-esquerda, que não estava ontem em palanque algum, que só vai para as ruas no dia 2 de outubro, mas essa liderança me disse exatamente isso. MBL, João Dória, Luiz Henrique Mandetta, onde eles estavam em 2018, né, em que palanque? Estavam no palanque, estavam de forma entusiasmada, inclusive, no palanque de Jair Bolsonaro, né? E agora saem para as ruas pela primeira vez para se manifestar contra ele. Então a questão do público que eles levaram, embora ela sirva, claro, né, Megali, para o regozijo, para a alegria de bolsonaristas, né, para memes que estão inundando o Twitter aí, mas a questão do público, ela acaba ficando em segundo plano em algumas análises que consideram a dinâmica da movimentação desse naco, desse pedaço da direita. A segunda constatação, sem a esquerda, Megali, sem a esquerda, a centro-esquerda, os sindicatos, os movimentos sociais, fica difícil lotar as ruas, isso foi constatado, né? Quer dizer, você chega lá com uma bandeira, nem Bolsonaro, nem Lula, quer dizer, você espanta uma boa parte do público, não leva esse público de esquerda para as ruas, e aí fica difícil você encher qualquer quarteirão da Avenida Paulista. A terceira constatação, só a esquerda nas ruas também não vai funcionar, né? Não é o suficiente para se contrapor à força de mobilização que o governo pode ter e mostrou que tem, né? E que foi usada claramente na avaliação de muitos analistas políticos, empresários, para uma tentativa de virada de mesa, né? De apoio a pautas autoritárias. Então, vislumbra-se aí um risco grande de radicalização por parte do presidente Jair Bolsonaro para 2022, né, apesar do discurso dele e do recuo dele. Então, a constatação e a conclusão é que a direita dissidente não leva número suficiente de pessoas para as ruas, mas a esquerda sozinha também não ganha e não garante a vitória nas eleições e posse nas eleições de 2022. Então, é preciso uma costura ainda mais elaborada, né, para ser feita para os próximos movimentos. E o que tem dificultado isso justamente são os interesses das eleições de 2022, que dificultam a reunião de todos esses movimentos numa mesma rua, numa mesma avenida, no mesmo movimento, no mesmo protesto. Mas palavras desta liderança, que né, não há lógica, por outro lado, em se combater, né, esse movimento, esse deslocamento desse pedaço da direita para as ruas, já que todos vão ter que estar unidos por alguns objetivos comuns em 2022. Mas o balanço é esse. Primeiro, a direita foi para a rua, não foi para apoiar o Bolsonaro, como em todas as outras vezes, né? Pela primeira vez, um pouco da direita nas ruas contra o Bolsonaro. E a segunda constatação é que, sem juntar a esquerda, você não lota quarteirão algum, ou lota poucos quarteirões, enche poucos quarteirões de poucas ruas do Brasil, Megali. Agora o desafio é para os organizadores, né, desses eventos, você unir esses dois grupos, porque sem eles não tem terceira via, não tem... Enfim, e ontem ficou claro que a esquerda não vai a movimento organizado pelo MBL, não vai. Até porque vai encontrar um bonecão do Bolsonaro abraçado com Lula, um usando uniforme de presidiário, aí o cara é repelido mesmo. E para ser justo aqui, quem encheu esse bonecão foi o pessoal do Vem Pra Rua. Vem Pra Rua? O MBL ficou na deles.
Tem uma lógica que é a seguinte: ontem circulou também, né, uma foto de uma pessoa de branco, assim, falando assim: com licença, PT, pode me emprestar um pouco da sua militância para o movimento que eu vou fazer falando mal de você? Quer dizer, então, tem nenhuma lógica difícil você chamar as pessoas para... Então, agora a costura teria que ser uma coisa assim, muito, muito além, né, o momento... É muito além do MBL, né? Quer dizer, exige uma postura muito mais sólida de bastidores, né? Que não foi feita e por isso as pessoas não foram para as ruas simplesmente porque eu ouvi dessa mesma liderança hoje pela manhã, quer dizer, as pessoas não vão combater uma confusão indo para uma outra confusão, ou seja, para ir numa manifestação que não está muito claro o que vai ser. É isso que você falou, para chegar lá e encontrar um boneco do Bolsonaro abraçado com o Lula. Quer dizer, você não sabe o que você vai encontrar, o que vai ter, que tipo de confusão que vai ter. Você acaba não indo como acabaram. As pessoas acabaram não indo, de fato, para as ruas. E tem o outro lado também. Eu tô chamando de MBL aqui, mas a centro-direita, vai. Também não vai na manifestação da esquerda, porque vai ter balão da CUT, porque vai ter gente de vermelho, porque vai ser Lula lá, e vai mesmo. Eu entendo, né? Aí eu não quero me misturar com essa pauta. Aí eu também não quero me misturar com a sua. Bom, se não misturar, a gente não vai chegar a um denominador comum, né? Mas enfim, esse é o desafio. Eu posso colocar só mais só mais um outro ponto, claro, que é talvez uma leitura de uma certa coisa oportunista dessa manifestação nesse momento. Talvez se houvesse uma espécie de meia-culpa, de autocrítica, já que a gente está falando, né? Porque muita gente cobra a autocrítica do PT e tudo mais de outros partidos. Se houvesse essa autocrítica como talvez bandeira principal do MBL, do Vem Pra Rua, porque esses movimentos, eles acabaram, na semana passada eu falei isso, às vezes quando eu falo isso, eu e o Megali a gente não exatamente concorda, mas esses movimentos, eles têm muita responsabilidade sobre essas bandeiras que ganharam força na campanha do Bolsonaro, né? Que, tudo bem, é uma bandeira anticorrupção, todo mundo busca isso, né? Tamo junto nessa, mas cara. Aí, concordo inteiramente. Aí uma coisa um pouco mais tradicional, de família, de não sei o que, sabe, assim, de uma linha mais à direita e que pegou carona na época do movimento bolsonarista, quando também estava ali inflando, esses movimentos, eles conseguiram eleger gente a partir daí. E eles ajudaram também na eleição do Bolsonaro. Eu acho que talvez se chegasse num discurso do tipo, olha, não era o que a gente imaginava, né? E acabou descambando para um lado, uma coisa meio de eleitor do Bolsonaro arrependido, porque tem muita gente nessa. Talvez conseguiria, né, uma abrangência um pouco maior nessa própria manifestação e talvez não parecesse tão oportunista quanto simplesmente dizer, nossa, isso é horrível o que está acontecendo, nós somos pela democracia. Porque eu me lembro muito bem de cobrir manifestações de MBL Vem Pra Rua, né? Faz 8 anos, gente, que a gente tá nessa, pelo amor de Deus. Né, Mônica? Chega uma hora que cansa. Mas eu me lembro muito bem do pessoal usando camiseta Olavo tem razão. E assim, era moda. Era uma coisa pra se ostentar, o Olavo tem razão na camiseta. Quem não pula é comunista, me lembra, eu sempre repito aqui, né, de gente no carro de som, puxando a galera, quem não pula é comunista. Assim, disseminando esses conceitos totalmente equivocados e que acabaram confundindo a cabeça de muita gente. Então, muito mais atrapalhou do que ajudou naquela época e talvez um discurso do estamos amadurecendo convenceria um pouco mais do que simplesmente somos pela democracia. É uma percepção. Concorda, que eu Mônica? tenho. Não, eu concordo, mas eu acho assim que a partir do momento em que que isso tudo aconteceu mesmo, eu acho que muitas dessas pessoas têm feito autocríticas, eu acho que as pessoas falam, o PT não faz autocrítica, muitas pessoas do PT já fizeram, muitas pessoas da direita também, Carla, já fizeram autocrítica, né, dizendo que erraram, algumas de forma mais superficial e rapidamente, algumas de forma um pouco mais aprofundada, mas o que se tem diante de todos é um presidente da República que segue colocando em dúvida as eleições, segue dizendo que as eleições não são confiáveis, né? Fez coisas ali no 7 de setembro que são, vamos dizer, inéditas e quase que inacreditáveis, né? Sinalizando a possibilidade até de uma tentativa de virada de mesa realmente. Então, eu acho que isso hoje exige uma resposta
né, das pessoas, dos partidos, dos movimentos que precisam da democracia até para sua própria sobrevivência, né? Chegar em 2022 nesta guerra de narrativas, porque pode ser que quem ganha as eleições não leve ou leva, não se sabe, isso é uma dúvida que existe hoje, né? Então isso exigiria uma articulação que eu acho que o MBL pode ter todos os defeitos que tem, pode ter também, muitas pessoas podem enxergar muitos méritos no MBL, mas talvez essa, Carla, não seja uma missão à altura do MBL, quer dizer, não tem o estofo político para fazer uma costura política para juntar as pessoas e levar milhões às ruas, porque existem muitas pessoas querendo ir para as ruas que não se identificaram ali com esse movimento do MBL, né? Que obviamente que é diferente de você, por exemplo, juntar todas as fundações de todos os partidos de oposição para tentar fazer uma coisa conjunta, é diferente de um movimento liderado por entidades da sociedade civil mais históricas, com maior tradição. Quer dizer, eu acho que a gente teve algo assim rapidamente costurado, uma manifestação para a semana seguinte do MBL, que começou com nem Lula nem Bolsonaro, começou de uma forma muito confusa, muito pouco clara, dificilmente levaria nessas circunstâncias milhões de pessoas às ruas, né? A gente tem que considerar que o Bolsonaro levou milhões de pessoas às ruas, e levou, né? Foi aquém do que ele esperava ou não? Não sei. O fato é que foi uma construção de meses. O presidente ficou meses chamando essas manifestações, né? Empresários aderiram, a gente viu que o Sérgio Reis falou, estavam pagando pessoas para irem, pagando a estrutura da manifestação. Foi algo muito costurado, muito divulgado, uma máquina funcionando de divulgação, e levou as pessoas para as ruas. E dessa vez foi em uma semana uma organização de uma entidade, né? Chamando todo mundo, então ficou, como me disse essa grande liderança com quem eu conversei hoje de manhã, as pessoas não vão combater uma confusão indo para uma outra confusão, que elas não estão entendendo nem o que é. Então eu acho que está faltando aí os grandes players jogarem para uma reação maior aí ao que possa ser considerado uma ameaça à democracia. Isso. Eu concordo com a Mônica. Acho que o MBL, você vai ver o documentário dos caras, é até bem feitinho, divertido, mas é um documentário sobre eles, em que eles falam sobre si próprios, eles se veem como um grande agente político, e de fato eles tiveram uma participação importante no impeachment da Dilma, mas não foram eles que fizeram aquele momento. Eles talvez tenham tido a sensibilidade de captar um momento político, um humor muito particular do eleitor brasileiro, e conseguiram surfar muito bem aquela onda. Entraram no tubo e levaram nota 10, mas eles não foram os agentes que provocaram sozinhos, como gostam de crer, aquele movimento que a gente viu na segunda metade da década passada. Menos.